Cilindro, cilindro, cilindrão. Vamos ver agora a superfície de revolução chamada cilindro. Superfície de revolução cuja geratriz é uma reta paralela à diretriz. Essa reta aqui vai girar em torno da diretriz, formando o que a gente chama de cilindro, tá bom? Como ela gira, ela vai formando círculos, né? Então, aqui embaixo a gente vai ter uma base, em cima outra base, que são dois círculos de raio R, chamado raio da base. A geratriz e a altura do cilindro é a distância entre as duas bases. A geratriz e a altura se coincidem quando o cilindro é classificado como reto. Se o cilindro for classificado como oblíquo, a altura fica meio que do lado de fora, sabe? Não do lado de fora, né? Que ela não tem um lugar certo. Mas é a distância entre os planos que contêm as bases, melhorando, né? E aqui é mais fácil de medir, porque a geratriz e a altura você pode olhar para esse segmento. Aqui não, a geratriz é esse e a altura é esse aqui. Beleza? A maioria das vezes cai para a gente um cilindro reto. Show de bola. Então o mais importante é o raio da base e a altura do cilindro. Às vezes a gente tem que falar da geratriz. Quando eu planifico um cilindro, eu vou abrir como se fosse uma lata. Vou ter duas tampas e o corpo da lata, que era um retângulo. Tá? Esse retângulo tem dimensões H, e essa dimensão aqui é bem curiosa e interessante de falar. Esse tamanho aqui é o mesmo tamanho que cobre a volta na circunferência. Como o raio aqui é R, então é o mesmo comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência a gente já sabe calcular, que é 2πr. Então é muito interessante você saber que o corpo do cilindro, a parte lateral do cilindro, é um retângulo de dimensões H e 2πr, onde R é o raio da base. E aí fica fácil de você calcular coisas como a área da base, já que a circunferência é πr ao quadrado, né? Isso aqui é bem tranquilo. E lembra que AB refere-se a uma base apenas, então se eu precisar calcular a área total, eu vou precisar pegar a área das duas bases. Então pega 2 vezes AB. Só que a área total também inclui a área lateral. E a área lateral é a área do retângulo, que vai ser base vezes altura, ou seja, 2πr vezes h. Então a área lateral é 2πrh, tá bom? Essa é a fórmula. Eu prefiro que você entenda a figura, saiba abrir, para poder deduzir as fórmulas. Aqui, se você substituir a área total, vai ficar 2πr ao quadrado mais 2πrh. Se você botar 2πr em evidência, 2πr, vai ficar r ao quadrado mais h. Tá? R ao quadrado não, r mais h. Isso aqui é a área total do cilindro. Mas eu prefiro que você saiba essa e deduza as outras. É muito mais fácil. Volume. O cilindro é um corpo que não varia no seu corpinho dele, né? Ele não varia de largura. Igual a pirâmide, né? A pirâmide ia diminuindo até ficar um bico. Esse não, ele é igual um prisma, que ele mantém sempre. Então, seu volume também está associado apenas à área da base e à altura, tá? Depende da área aqui do círculo e da altura do cilindro, tá bom? É a mesma forma que prisma. Isso facilita um pouco as coisas para a gente, que a gente já está acostumado. A secção transversal é aquela secção que a gente faz assim, ó. Vai ser sempre círculos, a gente já sabe disso. Só que no cilindro, não importa onde você faz o círculo vai ser congruente à base, tá? Porque em todo o corpo do cilindro os círculos são congruentes à base. Já a secção meridiana, que é o corte feito contendo a diretriz, é um retângulo. É este retângulo aqui. Este retângulo aqui. De dimensões diâmetro
e altura. 2R é altura. Então, se o cilindro for reto, é um retângulo de dimensões H e 2R. Mas se o cilindro for oblíquo, as dimensões não vai ser um retângulo, vai ser um paralelogramo de dimensões 2R e geratriz. Tá bom? Show? Quando o cilindro é dito equilátero? Quando sua secção meridiana está só no cilindro reto. Quando sua secção meridiana for um quadrado. Então, a secção meridiana é essa figura aqui, ó. Quando essa figura for um quadrado, então o cilindro vai ser chamado de cilindro equilátero. E o que a gente ganha de relação matemática é que a altura vai ser o dobro do raio. Ou a altura é igual ao diâmetro, né? Para ser quadrado, tem que ter os lados iguais. Então, a altura igual a 2R. Tudo bem? Então, esse foi o nosso primeiro encontro. Falamos de cilindro, da classificação dele, da planificação, das áreas, volume, secções e quando ele é um cilindro equilátero.